Santa, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, a Deus, estar em tua casa. Podendo, a Deus, te louvar, te bendizer. Porque só o Senhor é digno, Pai, de louvor e de adoração. Obrigado, Deus, porque um dia, ó Deus, o Senhor teve, ó Deus, compaixão de nós. Enviou o teu filho ali na cruz, para que tivéssemos, Deus, uma segunda chance, Pai. A vida que era nossa, nós não temos mais, Pai. Nós vemos a vida de Cristo. Muito obrigado, Deus. Que eu possa nos dar, Deus, falando no nosso coração essa noite. Fala para a tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Cristo. Amém? Amém. Lá em Gênesis 12, a partir do 1, fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Todas as famílias da terra serão benditas. A promessa do Senhor. Aqui tem dois pontos que esse texto nos traz. Primeiro, por que esses fatores são tão importantes na vida de qualquer um? Deixar tudo para trás, só mesmo pela fé. Para relacionar com Deus, só através da fé e só através da obediência é que nós mostramos a nossa fé na prática. Amém? Muitas vezes a gente fala: não, eu tenho fé, mas e na prática? Deixar tudo para trás e ir para um lugar distante, onde você não conhece, não tem parente, né? Deixar a parentela para trás. É só pela fé e obediência ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vai da tua terra, ó filho meu.
Porque cremos, ó Pai, que uma nova história o Senhor tem, ó Pai, para a igreja do bairro Industrial. Muito obrigado, Deus, por essa esperança que renasce no nosso coração. Um novo tempo, ó Deus. Usa-nos segundo a tua vontade, ó Pai. Que a tua graça, Senhor, possa se manifestar no meio da tua igreja, do teu povo. Que o céu se abra sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. És bem-vindo, Senhor. Eu
com seu sangue comprou para nós vida. Amém? Aleluia. Diga, Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. De meu Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. A igreja canta, com a criação eu canto, louvores és tudo para mim, e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Eu
Amém? A promessa dele virá e buscará a tua igreja. Aquele que é preparado, ele vai subir com o Senhor. Amém? Você está preparado para subir com o Senhor? Amém. Aleluia. Pastor Paulo. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias e ler inicialmente um versículo para nós termos o nosso momento de oração antes da nossa meditação bíblica. Está no livro de Atos, capítulo 16, no versículo de número 31. Atos 16, versículo 31. Nós lemos o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Meus queridos, nós estamos semanalmente, nesse momento antecedente ao momento de ministração da Palavra de Deus, dedicando tempo para buscarmos ao Senhor em oração pela salvação daqueles que pertencem à nossa casa. Nós temos lembrado que quando nós falamos nossa casa, nós podemos ampliar isto de diversas formas. Nossa casa, nós podemos pensar naqueles que são membros da igreja, mas que por alguma razão ainda não tiveram uma transformação verdadeira com Jesus Cristo, ou não expressam isto no seu dia a dia. Pensamos nossa casa, nós podemos pensar também na nossa família, as pessoas do nosso grupo familiar que moram na mesma casa conosco, ou na extensão dos nossos familiares. Pensamos na nossa casa, nós podemos também pensar nos nossos vizinhos, aqueles que moram ali mais perto de nós. Uma expressão que se utilizava muito antigamente, né? Que o nosso parente mais próximo é o nosso vizinho. Pensamos em nossa casa também, nós podemos
pensar naquele nosso colega de trabalho. Muitas vezes passamos mais tempo com o nosso colega de trabalho do que com o nosso familiar. Então são muitas as áreas quando nós temos a ênfase de orar por aqueles que fazem parte da nossa casa. E sempre então lembrando de alguma pessoa que nós queremos buscar ao Senhor pela salvação delas. Então nós estamos fazendo isso todos os domingos, durante a semana, desafiando os irmãos para fazer isso no seu dia a dia, lembrando nominalmente dessas pessoas, apresentando os nomes delas ao Senhor. E aqui nós apresentamos juntos, como igreja, nesse ato de concordância, e nós nos unimos nesse ato de oração. O Senhor Jesus disse que quando não houver essa concordância, duas pessoas, o Senhor haveria de confirmar isso no céu. E nós temos feito isso orando semanalmente, colocando esses nomes na presença do Senhor. Então, com certeza, nesse grupo familiar que nós estamos, nessa casa que nós estamos, pelo menos uma pessoa você deve ter, mas talvez tenha mais. Mas então eu quero que agora você pense pelo menos um desses nomes, ou mais um desses nomes, e nós vamos orar. Eu vou orar por você para colocar esse nome. Você não precisa falar esse nome para mim, você vai falar esse nome para Deus. Pode falar em pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos pensamentos, e nós vamos apresentar diante do Senhor. Mas eu quero que você faça isso junto com uma outra pessoa, para confirmar aquilo que Jesus nos ensina, de estarmos pelo menos duas pessoas em concordância naquilo que nós fazemos, tá bom? Duas pessoas, por favor, não mais que duas pessoas, por favor, dois aí, bem rapidinho, e nós vamos orar colocando esses nomes diante do Senhor. Não importa a dureza do coração dessa pessoa, você pode achar que ela é difícil de ter esse encontro com Cristo. Para Deus todas as coisas são possíveis, nada é impossível para Deus. Então vamos orar em concordância diante do Senhor nesta noite. Se você quiser falar para a pessoa o nome, tudo bem, você não precisa falar não, você tem que falar para Deus. Quem tem que saber o nome dessa pessoa é Deus. Você está orando por ela, tá bom? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos agora esse nome dessa pessoa que está nesta mente, está nesse pensamento agora. O Senhor trouxe, Deus, esse nome à mente dessa pessoa por uma razão muito especial, Pai. Porque essa pessoa precisa ser alcançada pelo Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, lá onde ela está agora, o lugar que ela estiver, o que ela estiver fazendo agora, que o Senhor possa, ó Deus, ir ao encontro dela, trazendo realmente, levando realmente, Deus, o incômodo à sua mente, ao seu coração, para que ela possa ser despertada, para que ela possa desejar ter esse encontro transformador com o Senhor Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, leva a libertação do Senhor para ela, Pai. Tira do pecado, tira do mal que assola esta vida, leva a libertação para ela de todo o mal, transforma, salva esta vida nesta noite, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós cremos, Deus, nós cremos no poder transformador que há no nome do Senhor, e nós nos unimos nesse ato, nesta noite diante do Senhor. O Senhor está aqui e nós unimos esse ato de concordância para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, toma essas pessoas nas tuas mãos nesta noite e faz um grande milagre nesta vida, pois elas pertencem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, que o Senhor alcance essa pessoa onde quer que ela estiver nesse momento. Meu amado, nós estamos estudando esses domingos, temos mais algumas semanas para a gente aprender um pouco mais sobre
alguns hábitos de Jesus e aplicar esses hábitos de Jesus à nossa vida como uma forma de vida e entendermos que quando Jesus nos ensina, a sua palavra nos ensina sobre esses hábitos, Jesus não vai nos ensinar coisas que nós não podemos fazer. Aquilo que Ele nos diz sobre coisas que são práticas, coisas que nós somos capazes então de fazer. Nós vimos na primeira semana o hábito de Jesus de confiar no Pai. Aprendemos muito sobre isso. Depois, na segunda semana, nós vimos também sobre o hábito de Jesus de orar ao Pai. Aprendemos semana passada a importância de adquirirmos este hábito e como isso muda completamente a nossa história. Essas duas palavras iniciais nessa série, você pode também, se você desejar conhecer um pouco mais sobre elas, elas estão tanto no Facebook quanto também no YouTube, você pode acompanhá-la na íntegra ali. Antes de nós lermos o texto dessa semana, estava lendo algo que chama atenção sobre isso, de tema que nós já tratamos essa semana. Alguém chegou para um sábio e perguntou para ele o que é mais importante na vida de um cristão: orar ou ler a Bíblia? Se alguém perguntar para você isso, qual é a sua resposta? O que é mais importante? Orar, ler a Bíblia ou orar? A resposta dele foi bem interessante. Ele disse o seguinte: pega um passarinho, pergunta para ele qual asa que é mais importante, a da direita ou a da esquerda? Qual seria? As duas asas são importantes. Ou seja, as duas coisas são importantes: a oração e a leitura da Bíblia. Então nós aprendemos o hábito de Jesus de orar, vamos colocar em prática, vamos estudar a palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, sobre a palavra de Deus. Mas, meus queridos, hoje eu quero tratar sobre um outro tema, dentro dessa série sobre esses hábitos de Jesus. Eu quero tratar sobre o hábito de Jesus de servir os outros. Como que é isso? Como nós podemos fazer isso? Vou ler um texto com vocês e depois nós vamos ver um vídeo bem pequenininho, um vídeo bem conhecido, ele está aí rodando na internet já há muito tempo, mas é só para a gente relembrar e adequar ao que nós vamos tratar nesta noite, relembrar a você, tá bom? João capítulo 10, versículos de 1 até o versículo 5, e depois nós vamos ler também o versículo de número 11. Evangelho de João capítulo 10, de 1 a 5, e também o versículo de número 11. Nós lemos assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o ensinamento de Jesus. Vamos ver o vídeo? Apaga a luz, por favor, para a gente ver, depois pode acender.
One more time. Ok, tá bom. Muito bem, deu para os irmãos entenderem o que a mensagem que o vídeo nos traz. Exatamente aquilo que Jesus nos diz: que as ovelhas ouvem somente a voz do pastor. A estes, elas ouvem a voz somente dele. Meus queridos, na época de Jesus, essa figura era muito importante, porque o pastor era conhecido como alguém que dava proteção às suas ovelhas. Tem muitos vídeos na internet bem interessantes que ilustram isso, ele sempre andando à frente do rebanho, e conhecia cada uma delas, conforme Jesus diz aqui, chama cada uma delas pelo seu nome. Ele conhecia todas elas, mas uma das questões importantes, quando a gente começa a ler um pouco sobre isso, até para a gente conversar com vocês, você aprende algumas lições bem importantes. Uma das lições importantes é que as ovelhas eram animais muito dóceis, muito mansos e também muito frágeis. Segundo alguns escritores, elas não enxergavam mais do que 20 metros à frente. A visão dela era bem curta mesmo. Era, né? A outra coisa também importante, e isso talvez ajude até a gente aqui, né? Fala que ovelha não tem garra. Isso serve de lição para a gente, tá? Cuidado aí com as ovelhas uma com a outra aí, tá? Ovelha não tem garra, não pode arranhar ninguém, tá? Nenhuma ovelha pode arranhar a outra. E essa é outra coisa também que eles falam, que ovelha não dá coice, então você não pode dar patada em ninguém se você é ovelha, viu? Outra coisa também, que elas não mordem uma nas outras, então elas não tinham nenhuma forma de se defender. Então por isso é que elas precisavam de vigilância constantemente e da proteção do pastor. Então, as ovelhas, elas conheciam muito bem a voz do pastor. Nesse vídeo, dá para a gente ver na prática isso, né? A pessoa chega, chama, pode chamar, que não vai, ela vai ouvir somente aquela voz que ela está acostumada a ouvir. E quando chegava a noite, a gente consegue ver isso também de forma bem clara nesses vídeos que a gente acompanha. Os pastores levavam as ovelhas para um curral, lugar cercado, fechado, que chamavam de aprisco. Esse aprisco era um curral cercado de pedras, outros faziam já mais a madeira, ou até mesmo, depois mais adiante, uns alambrados.
Mas naquela forma mais rústica, eles colocavam espinhos por cima, na parte superior. Aqueles espinhos eram exatamente uma forma de proteção para não haver a invasão de predadores e nem de ladrões. Eu não sei, tem hora que eu leio isso, eu acho que deve ser dali que surgiu aquela ideia daquela concertina, né, que eles colocam aí, aqueles arames papados ou a cerca elétrica, né, para proteger as casas, né, porque é muito parecido mesmo, né. Então eles colocavam esses espinhos sobre a parte de cima dessa proteção. E então eles faziam isso como forma de proteger as suas ovelhas. Então sempre quando saíam em bandos, elas desgarravam, um outro desgarrava, e ele fazia a contagem e faltava, buscava, colocava nos ombros, trazia de volta. Mas, meus irmãos, uma coisa interessante é que há sempre uma linguagem muito peculiar nessa questão da criação de ovelhas. E uma coisa que a gente vê na palavra de Deus, explicando a respeito disso, é que os pastores, eles não eram essa profissão não era uma profissão muito bem vista lá pelos hebreus, pelos judeus no passado, não. Inclusive, um dos ensinos da época era que os pais não aconselhassem muito seus filhos a exercer essa profissão. Vocês lembram quando Samuel foi lá na casa de Jessé? Deus mandou que ele fosse lá para escolher um dos filhos de Jessé, que seria rei de Israel, para suceder Saul. Então, ele foi lá e está saindo um som aqui, o Evandro. Está saindo um som aqui, deve ser do YouTube que está passando aqui. Ok. E continua saindo. Parou. Ok. Você lembra que quando chegou lá na casa dele, começou a passar todos os filhos de Jessé, um a um foram passando, e aí quando acabou de passar, então Samuel perguntou: acabou todos eles? Aí o Jessé falou assim: não, tem um, coitadinho, está lá um pastor de ovelhas, não sabe fazer outra coisa, então eu coloquei lá para cuidar das ovelhas. Não serve para nada não, está lá. Então ele falou: não, manda chamar esse. Mandou chamar esse, e esse era Davi, e que veio se tornar então o rei de Israel. Então, meus irmãos, porque exatamente por causa disso, porque realmente não era muito bem aceito. Interessante é que mesmo essa figura daquele pastor que cuidava dessas ovelhas não ser uma profissão muito bem reconhecida, muito bem aceita, Jesus, como ele veio sempre para confrontar certos conceitos e preconceitos na vida do ser humano, ele chega aqui no texto que nós lemos, no texto que nós lemos, versículo 11, e diz assim: eu sou o bom pastor. Eu sou exatamente aquilo que vocês rejeitam. Eu sou exatamente aquilo que vocês não gostariam que seus filhos fossem. Eu sou aquilo que vocês criam resistência a tudo isso. Meus irmãos, então, quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, nós vamos sempre vendo algumas coisas tão preciosas para a nossa vida. E esse capítulo 10 do Evangelho de João, nós vemos aqui, Jesus se coloca não somente como uma porta para a salvação, Jesus se coloca como um verdadeiro pastor, mas ele também vai se colocar nesse capítulo 10 aqui, para trazer para cada um de nós a figura de um servo. Jesus é não só o bom pastor, mas o bom pastor que serve. Ele é o servo, é aquele que se entrega para servir. Mas por que ele faz isso? Porque Jesus agia, meus queridos irmãos, por compaixão.
A Bíblia nos mostra sempre que ele tinha compaixão pelas pessoas. Ele olhava para as pessoas por compaixão. A Bíblia nos diz que ele, em certo momento, ele estava num monte e estava olhando as pessoas ali na cidade de Jerusalém, andando de um lado para o outro, cada um andando desgarrado como ovelhas que não têm pastor, e ele chora, ele lamenta, ele se angustia por ver aquelas pessoas desgarradas andando de um lado para o outro, e o coração dele se angustia, porque ele tem compaixão pelas pessoas. Diante de Lázaro, diante do clamor da família, do choro das pessoas, Jesus, com compaixão, chora ali também à porta daquele túmulo, porque Jesus age por compaixão por cada um de nós. A sua vida toda foi marcada por essa compaixão tão grande que o levou até a cruz do Calvário para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Porque Jesus age por compaixão. Compaixão, por mais que ela faça parte da nossa emoção, a compaixão é um ato de amor pelas outras pessoas. É um ato de amor que nós exercitamos pelas pessoas. Compaixão é algo que você não tem como você fingir. É algo que você tem ou você não tem. Ou você exerce ou você não exerce. E assim era Jesus. Ele era todo compaixão. Era o tempo todo compaixão por cada um de nós. Não havia nele barreiras para servir as pessoas. Ele abria mão de todas as coisas para servir as pessoas. E os evangelhos estavam recheados de exemplos de pessoas que Jesus foi servi-las. Jesus foi buscar essas pessoas para servi-las. Jesus também, meus queridos irmãos, ele não apenas servia as pessoas, mas ele era seguido pelos seus discípulos, e ele queria ensinar a eles que eles deveriam aprender a servir, para ensinar esse ensino do serviço para os outros, para que esse ensino passasse de geração a geração e chegasse ao nosso tempo também. Ou seja, o ato de servir não foi algo que Jesus ensinou, fez só para aquele tempo quando ele estava junto com os seus discípulos, mas ele está nos ensinando que o ato de servir, exercer essa compaixão, é um ato contínuo para todos nós, em todas as épocas, em todas as gerações, até a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar e nos levar para estar junto com ele, não haverá mais necessidade de servir uns aos outros, porque todos seremos servidos por ele no grande banquete celestial, no reino celestial. Enquanto aqui nós somos capacitados pelo Senhor para servir uns aos outros, ele nos ensina isso, e ele vai ensinar isso aos discípulos. Meus queridos, então Jesus deixa este exemplo. Tem um ensino tão tremendo nisso aqui. Quer ver? Em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando Jesus está falando ali sobre a grande comissão, vou citar só um pedacinho de Mateus 28, 18, início. Jesus diz o seguinte: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Só essa parte. Então veja o que ele diz: foi-me dado todo, não foi um pouquinho de poder. Foi-me dado todo o poder onde? Céu e terra. Ou seja, ele tem o controle sobre tudo que controla, que governa. E eu quero que você olhe um pouquinho mais à frente, se você está acompanhando na sua Bíblia. Se não tiver, ou se você quiser acompanhar e marcar na sua Bíblia, você pode marcar, ou se não você pode ler aí, anotar, depois você marcar. Você verá algo tão tremendo. Quando você relaciona esse texto, Mateus 28, 18, Jesus diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí você chega em João capítulo 13, no versículo 3. Jesus diz assim: olha,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Preste bastante atenção nesse texto. Jesus, sabendo, tinha consciência de que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas eram dele. Aquela autoridade, aquele poder todo nas suas mãos. Ele havia saído de Deus e ia para Deus. Ele tinha todo o governo de todas as coisas. Olha para esse texto, a gente fica pensando o seguinte: alguém que tem um poder desse, que ele pode pensar, se você pensar numa coisa aí mais absurda, mas no sentido bom da palavra, produtivo, pensar que aquilo que você quisesse poderia acontecer, bastasse ele querer que acontecesse, isso aconteceria. Assim era o poder de Jesus, aconteceria naquele exato momento. Mas vejam, na continuação desse versículo 3, o que Jesus, que detém todo esse poder, que ele faz? Versículo 4, João capítulo 13. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se com essa toalha. Depois ele deitou água numa bacia e começou a lavar o pé aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Meus queridos, isso aqui é algo tão tremendo para a gente aprender a lição sobre serviço. Está ali aquele que tinha todo o poder no céu e na terra. Estava ali aquele que sabia que Deus tinha depositado todas as coisas nas suas mãos, curvado diante de homens pecadores, com os pés empoeirados e sujos naquelas estradas, lavando, servindo aqueles homens que haviam caminhado naquelas estradas empoeiradas, precisavam ter os seus pés lavados. Possivelmente essa era a função, essa função de lavar os pés, dentro da cultura, era feita pelos escravos. Possivelmente, ali naquela casa onde foram fazer a ceia, não tinha escravos naquela casa. Jesus vai lá e toma o lugar de um escravo, de um servo. Ao ver a necessidade de lavar os pés, que os pés estavam sujos, ele vai lá e toma o lugar do servo, do escravo, e se ajoelha diante de homens pecadores, prosseguir para lavar os pés, enrolado naquela toalha, lava e seca os pés daqueles homens. Alguém que era um homem dotado de toda a autoridade no céu e na terra, alguém que tinha todo o poder sobre si, se curva para lavar os pés daqueles homens. Meus queridos, quando nós olhamos para isso, e olhamos para a nossa realidade, que somos quantas vezes tão preconceituosos com tantas coisas, deixamos de fazer tantas coisas porque nos achamos tão importantes. Vemos o quanto nós estamos longe, e quanto nós precisamos correr na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã, para agradarmos a Jesus Cristo. Agora vejam, mas não parou aqui. Vamos dar um saltozinho aqui no texto para a gente ver um pouquinho mais à frente. Versículo 12. Vamos lá, em João 13, versículo 12. Diz assim, olha: depois que lhes lavou os pés, e Jesus lavou os pés deles, tomou então os seus vestidos, tirou suas roupas novamente, e assentou-se outra vez à mesa, onde estavam tendo a celebração da ceia, a participação na ceia. E disse, fez uma pergunta para eles: entendeis o que vos tenho feito? Pergunta para ele é: vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam a lição que eu estou dando para vocês? Entendeu o ensino que eu estou dando para vocês?
Entenderam a aula que eu estou ministrando a vocês? Aí Jesus continua: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, que realmente eu sou. Ora, se eu, que sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus não estava falando ali simplesmente da questão de lavar o pé sujo de poeira, não. Está falando do servir uns aos outros em todos os níveis das suas vidas. E aí no versículo 16 ele fala assim: na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor. Preste atenção, quando ele se curva ali para lavar os pés dos discípulos, qual que é o papel que ele estava fazendo ali? De servo, de escravo. Ele está dizendo o seguinte: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. E o 17 diz o seguinte: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ele está dizendo o seguinte: vocês podem saber, mas vocês só vão encontrar a verdadeira felicidade se vocês fizerem isso. Bem-aventurados sois se fizerdes essas coisas, ou seja, se não fizerdes, sois infelizes. O grande problema nosso, meus irmãos, é que nós sabemos muitas coisas, mas não fazemos. Nós temos que entender, meus queridos irmãos, que nós precisamos aprender esta lição do servir. Não podemos ficar limitados apenas a querer ser servidos. Quantas vezes na igreja nós estamos assim, nós queremos chegar aqui e querer tudo pronto, não queremos servir. Não nos dispomos para fazer as coisas, queremos chegar aqui e ter alguém com tudo pronto para a gente. Não é assim que funciona a obra do Senhor. Jesus nos deu exemplo para que a gente possa então servir uns aos outros. Meus queridos, Jesus está dizendo para eles uma lição muito preciosa aqui nesse capítulo 13 do Evangelho de João. Dizendo: olha, vocês vão crescer, vocês vão desenvolver a vida de vocês, vocês vão passar por dificuldades, vão passar por perseguições, vão sofrer, mas vocês vão progredir também. Mas vocês não podem perder a essência da vida de vocês, que é o servir. E é o que Jesus ensina para nós, meus queridos. Não podemos perder em momento algum que nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Somos servos, não somos senhores. O grande problema é que nós muitas vezes começamos tão bem, com humildade, começamos as coisas com simplicidade, mas depois o orgulho começa a tomar conta de nós, começamos a nos sentir importantes com aquilo que nós fazemos, perdemos a simplicidade, perdemos a humildade e começamos a querer nos cercar das coisas ao nosso redor, achando que os outros estão ali para nos servir. Não, meus queridos, nós somos servos iguais, todos nós servimos juntos. Precisamos aprender a servir, a nos disponibilizar a servir uns aos outros, procurar saber onde eu posso servir melhor. Jesus estava trabalhando naqueles homens, meus queridos, era para despertar nele um coração, um desejo de servir. Eu fico muito feliz quando eu vejo a disposição dos irmãos que se colocam nessa condição de servos. Nós temos tantos irmãos aqui, um coração tão grande para servir. Mas tão bom seria se nós estivéssemos todos com o coração de servo dessa maneira. Nós não teríamos um peso tão grande sobre uns, dividiríamos o peso com todos. Aprenderíamos a lição da palavra do Senhor de levarmos as cargas uns dos outros, dividiríamos essa carga.
Às vezes a gente tem que sobrecarregar um pequeno grupo. Depois eu quero que você faça um exercício lá na sua casa de pegar aquele artigo que está no informativo dessa semana. Se você não tem, me fala que eu te mando. A mensagem pastoral que está no informativo, que fala sobre isso. Sobre um grande dilema que nós enfrentamos como igreja, sobre um cálculo que é feito sobre a forma de servir da igreja. O cálculo que é feito onde um cálculo chamado 80 por 20. Depois você vai ler lá, não vou falar para você poder ler. Depois você me fala sobre isso, o que você achou. Mas, meus queridos irmãos, é preciso que nós aprendamos esta lição, que nós temos que aprender a servir. Foi para isso que Jesus nos ensinou. Não podemos estar esperando pelo outro. Precisamos aprender a nos disponibilizar. Ninguém mandou Jesus sair do lugar dele e se assentar aqui para lavar os pés dele. Ele simplesmente tomou a atitude de fazê-lo. E quando nós aprendemos, meus irmãos, a servir, nós não podemos pensar em servir para levar vantagem em nada. A pessoa pensa o seguinte: eu servi, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso fazendo esse tipo de atividade na igreja? O que eu vou ganhar com isso fazendo as coisas mais simples? Pensamos agora recente, fazendo um chazinho aí. É um serviço? É. Mas tem mais serviço? Muitos, mas muito mesmo. Daqui a pouco, vou terminar o sermão, vou falar sobre um outro que nós vamos precisar de vocês essa semana. Mas vejam, tem muita coisa que a gente pode fazer para servir ao Senhor. Servimos a Deus com os nossos dons, tantos dons Deus nos dá, e nós ficamos ali escondidinhos, guardando nossos dons, nossos talentos, meus irmãos. E paramos de servir. Começamos, servimos um tempo e depois paramos. Por quê? Não podemos fazer isso. Tem gente que fica naquela ali de vou fazer isso nada, tem mais gente para fazer. Não tem. Gente que faz melhor do que eu. Não tem. Você é único. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus te deu para fazer e fazer da melhor forma possível. Imagina só, se Jesus olhasse para nós, para a nossa realidade, e falasse o seguinte: eu não vou salvar você, não, o que eu vou ganhar com isso salvando você? Ou chegasse para aquela mulher samaritana: o que eu vou fazer para você? O que eu vou ganhar de mudando a sua vida? Não, meus irmãos, Jesus não fala assim, porque Ele tem compaixão por nós, Ele tem amor por nós, por isso que Ele nos serve. Como servo, Ele se entregou na cruz por nós. Voluntariamente, se dispôs a servir. Meus queridos, quando nós aprendemos então e queremos realmente servir, nós aprendemos tantas coisas preciosas que o Senhor nos traz, e nós precisamos, meus irmãos, colocar tudo isso em prática em nós, e Ele vai produzir em nós mudanças na nossa vida. Uma coisa que nós aprendemos é que Jesus não ficava em momento algum procurando ninguém para servir a Ele. Ele sempre se disponibilizava para servir. Tem algumas mulheres que serviam a Jesus, elas se dispuseram a servir a Jesus. Não que Jesus exigisse disso delas, texto inclusive cita os nomes delas, a Bíblia cita o nome delas. E não é porque eram mulheres. Então, às vezes a pessoa usa isso aqui, uma certa forma de machismo, que a mulher tem que fazer esse tipo de serviço. Não tem disso não, meus irmãos. Ali porque elas se voluntariaram a fazer isso. O servir é para todos, em todas as áreas. Todos nós podemos servir em todas as áreas. Essas mulheres, elas disponibilizaram a usar as suas habilidades em gratidão e adoração a Deus. Deus te deu dons, te deu habilidades para servir. Deus não te deu dons e habilidades para você ficar só decorando a igreja, não. Deus te deu dons e habilidades para servir. Você tem dons e habilidades, tem. Basta você colocar em prática. Tem um texto em Efésios 2:10 que Paulo diz assim: nós somos, porque somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fomos criados para essas ações, fomos criados para serviço na obra do Senhor, fomos criados para colocarmos-nos à disposição em servir ao Senhor de todo o nosso coração. Mas aqui entra um problema, é o nosso coração. Sabe por quê? A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, muito mais que todas as coisas, e como ele nos distrai. Às vezes nós deixamos distrair pelos desejos do nosso coração. Por isso que Salomão vai dizer em Provérbios 4, 23, que sobre tudo que você deve guardar o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da sua vida. Porque tudo que você fizer e não for feito de coração para o Senhor, não vai durar. Tudo que você fizer por obrigação, e não for feito por amor, por compaixão verdadeira, não dura. Lembra na casa dos seus pais, os que moram com os pais, né? Fazem isso ainda, né? Quando os pais mandam você fazer uma tarefa de casa, naquela cozinha, no quarto, fazer uma coisinha, e que a pessoa fica ali bem brava porque mandou fazer, e ela levanta, sai ali pisando duro, batendo a porta, ou resmungando, por causa de uma tarefa que mandou fazer, que foi feita por obrigação. Você fez de qualquer jeito porque fez por obrigação, é mais ou menos por aí. Você não fez por amor, fez por obrigação. Às vezes as pessoas fazem isso na igreja. Faz porque tem um cargo que ela tem que fazer, tem que fazer, me colocaram nesse cargo, bem que eu não queria, mas me colocou para fazer, eu tenho por obrigação de lá fazer isso. Eu vou na igreja por obrigação, eu faço isso por obrigação, eu entrego minhas ofertas do dízimo por obrigação, eu toco por obrigação, eu vou no ensaio por obrigação, eu vou no culto por obrigação, eu faço isso para ninguém ficar me cobrando nada, eu faço isso, e aí não vai durar. Sabe por quê? Nada que você faz para Deus por obrigação ele recebe, você está fazendo de coração para Ele. Deus recebe aquilo que você faz com o seu coração, com compaixão para Deus. Você precisa aprender a colocar compaixão, amor naquilo que você faz, fazendo tudo de coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. É do seu coração que procede vida diante de Deus. Faça de coração, sirva de coração. Aprenda a servir a Deus para servir os outros. Você serve aos outros na medida que você serve a Deus. E aqui não estou falando da questão de boas obras para salvação, não. Estou falando de salvação, de vida com Cristo que te leva, te transforme para você servir também as outras pessoas. Como você pode saber que você serve a Deus de coração? A última coisa que eu quero que você pense nesta noite comigo, Mateus 6, de 7 a 16, primeira parte, Jesus fala assim: por seus frutos os conhecereis. Os frutos que você produz falam sobre você, fala sobre quem você é, fala sobre a sua vida. Meu querido, esteja disposto a servir. Fique atento às oportunidades que surgem à sua volta. Fique atento às necessidades que estão surgindo ao seu redor todos os momentos. E sirva de coração, com alegria. Tenha prazer em servir. Não faça isso por obrigação, mas tenha prazer. Olha aquilo que Deus te deu de habilidades e coloca à disposição para servir. Lembra de Moisés? Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, e Moisés falou: mas com que eu vou libertar esse povo?
Simplesmente Deus falou: Moisés, o que você tem nas suas mãos? O que Moisés tinha? Uma vara, um cajado que ele usava para tocar aquelas ovelhas que ele cuidava lá no seu sogro. Com isso aí você vai libertar o povo. Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, Ele tem colocado não é para o seu engrandecimento pessoal, não. É para a glorificação do nome do Senhor, tudo aquilo que Ele te deu. Na sua profissão, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua cultura, Ele te deu para a glorificação do nome do Senhor. Você não pode usar isso para você, não. É para a glorificação do Senhor. Tem que deixar o egoísmo de lado e aprender a servir. Então, meu querido, que os seus frutos possam realmente provar quem você é diante do Senhor, diante das pessoas. Que você expresse realmente a vida do Senhor em todos os lugares, por onde você for. Que você aprenda com Jesus o arte de servir. Jesus voluntariamente sentou-se, serviu e ensinou os seus discípulos a servir. Jesus voluntariamente serviu ali na cruz, morrendo na cruz em nosso lugar. Jesus serviu, nos deixou exemplo para nós servirmos uns aos outros. E como fazemos isso? Ele deixou tudo registrado na sua palavra para nós. Só falta agora nós colocarmos em prática. E Ele diz: bem-aventurados sois, se assim fizeres. Que nós aprendamos com Jesus a servir uns aos outros, mas servimos com amor, com dedicação. Porque nós podemos muitas vezes servir por obrigação, mas não dura. Mas o serviço por amor, esse sim, dura agora e para a eternidade. Que Deus te abençoe, meu querido. Te dê graça para você entender e aprender a servir com Jesus. Comece hoje, saia daqui hoje disposto a servir. Se disponha a servir, procure servir as pessoas que estão ao seu redor, seja na sua casa, na sua vizinhança, seja com seus amigos, na igreja. Se disponha na igreja, procure saber áreas que você pode servir, o que você pode fazer para servir ao Senhor e aos seus irmãos, também na igreja. Procure um meio de ser útil ao Senhor e aos seus irmãos, e você verá quão maravilhoso é poder servir ao Senhor, fazendo disso um hábito, conforme Jesus nos ensinou. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus, que a Tua palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite sirva de um grande desafio para nós, que possamos hoje sair daqui com esse desafio que o Senhor nos trouxe para começarmos hoje a servir de coração. Que esse exemplo do Senhor nos inspire, nos fortaleça, nos renove, e que o Senhor seja a nossa referência de serviço, e que nós possamos nos disponibilizar a ser os servos verdadeiros do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Recebe, Deus, a nossa vida neste momento das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, nós vamos adorar o nosso Deus, e você vai ter a oportunidade de dedicar a Deus seus dízimos, suas ofertas, e daqui a pouquinho eu quero dar algumas informações para depois nós termos então a celebração da ceia do Senhor. Guarde mais alguns instantes também.